Boa noite! Como é bom estar com vocês aqui nessa live. Nós estávamos contando os minutos para estar com vocês e é muito bom saber que você está aí ao vivo. Se você está participando da nossa live, eu gostaria que você falasse de onde você é, né? De que lugar você está assistindo a live, para que a gente possa falar com vocês. Temos aqui a Selma, né, que entrou aí agora. Seja bem-vinda, Selma. Simone também entrou agora. Seja bem-vinda, Simone. Leandro, seja bem-vindo. Então as pessoas estão entrando aí para participar. Boa noite. Gislane, muito bem-vinda, Gislane. Que bom ter você conosco. Selma do Rio de Janeiro. Você quiser se identificar de onde que você pode se identificar, tá bom? A gente quer que você fale de onde você está vindo, de onde você está assistindo. Nóbrega, Isabel Nóbrega também participando, que bom. Seja bem-vinda também. Hoje a gente tem bastante coisa para a gente falar. Laudiceia, ô Laudiceia, que bom que você está assistindo a gente, que bom. Araruama, Simone de Araruama, seja bem-vinda, Simone. Olha como é bom, nós temos gente de vários lugares, né? Nós temos pessoas do Rio Grande do Sul participando, Araruama. Miriam, que bom, Miriam, que você está participando, que legal, muito bom. Olha, nós temos muita coisa para falar hoje. Já vou chamar o nosso parceiro que está sempre comigo para participar. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando. Já mandei o convite. Olha, ele já está entrando. Tem que virar só o microfone. O microfone não. Ah, a imagem, isso aí. O microfone não, a imagem. Ah, virei. Ah, agora eu estou ouvindo direitinho. Fala só isso. Olha, a gente tem muita coisa para falar hoje. É muito bom ver. André Marinheiro, que saudades! Ah, Pastora Graça, seja bem-vinda. Olha quanta gente, Joelso. Gente até de fora do Rio também, gente de Araruama, de vários lugares. Que Que bênção, né? bênção, que Muito, bênção. muito bom mesmo. E aí eu queria primeiro já. Algumas pessoas já conhecem a gente, né, Joelso? Já foram alunos e tudo mais. Nosso filho Mateus também participando, que bom. E muitas pessoas já conhecem a gente, mas eu acho que a gente deve se apresentar mesmo assim. E aí eu vou dar oportunidade primeiro para o Joel se apresentar, né? E depois eu vou estar falando. Muito boa noite, minha gente. Que alegria poder falar com vocês novamente através desse caminho que é a live pelo Instagram. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Joelson Miranda. Deus tem me dado a alegria de poder servi-lo como missionário da PEC aqui no Rio de Janeiro, juntamente com a minha esposa, essa que vos fala aí na live, e com o nosso filho Mateus. Esse é o privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor no grande ministério entre as crianças. E é uma alegria muito grande estar com vocês essa noite. Essa que vos fala, como ele falou, sou eu, Renata, missionária da PEC no Rio de Janeiro, né? Já tem um tempinho aí que a gente está nessa batida, né, Gelson? Como missionários da PEC, já há muito tempo. E, ó, fiz a PEC em 2004. Ah, que legal! Que legal, Graça. Que bom saber. Então é muito bom a gente estar aqui. A gente já está há um tempo já, né, Jossa? Acho que na PEC mesmo, desde 2008, mais ou menos, né? Primeiro como voluntários e depois como missionários mesmo, né?
em 2010 efetivamente como missionários. Então já tem um tempinho que a gente está aqui, mas pode ter pessoas que ainda não conhecem a gente pessoalmente. A gente já teve muitos alunos, mas pode ser que tenha alguém aí. Ah, viu? Ó, tem pessoas da época da Dolores. Ah, que benção, prazer em conhecer, então, né? Que bom. Então, assim, pode ter pessoas que não nos conhecem ainda, né? Que foram alunos de tempos atrás no Rio de Janeiro e que ainda não estão, não foram nossos alunos. Então, é muito prazer conhecer. Travou, o pastor Gelson travou, né? Eu não sei se alguém me fala. Opa, agora acho que voltou, mas acho que ele caiu, né? Deixa eu chamar ele aqui novamente. Aconteceu algum probleminha com a internet dele, eu vou convidar ele novamente. Isso, já convidei ele novamente. A internet dele deu um probleminha, não sei o que aconteceu. Pronto. Juliana também está aí, né? Então, como a gente estava falando, né, pode ser que tenham pessoas que fizeram a PEC sem ser conosco, que foi muito porque já tem mais de 50 anos que a PEC no Rio de Janeiro está funcionando aqui. Então, pode ser que tenham pessoas que não nos conhecem. E antes de começar, eu quero, enquanto o Joel está entrando, né? Eu já enviei o convite novamente para ele. Já enviei o convite novamente. Então, enquanto ele está entrando, eu quero falar para vocês que neste ano de 2026, nós estamos com o curso ESSEC. Quem fez alguns tempos atrás, talvez não tenha feito ainda esse treinamento. Mateus, não tenha feito ainda esse treinamento. Então, pode ser que você ainda não conheça, não saiba como é o ESSEC, se você não fez outro depois, o treinamento depois. O ESSEC é ensinando com êxito as crianças, e nós fazemos aqui no Rio de Janeiro de março a julho e depois de agosto a dezembro a parte 2, né? A parte de março a julho e a parte 2 de agosto até dezembro. Então, a primeira parte nós fazemos para evangelismo de crianças, né, para você ter toda a parte de evangelismo, e no segundo semestre nós fazemos toda a parte de discipulado infantil. Então, é um treinamento que tem avaliações, que tem acompanhamento dos professores com os alunos. O meu filho está tentando resolver ali o problema. Uhum. Uhum. Tenta colocar ele na. Tenta colocar ele no dele mesmo. Tem que ser o seu. Ah, bota entendeu? O seu no dados móveis. Os dados móveis. Já tá o meu. Já tá não sei se voltou. Tinha caído. Alguém pode sinalizar se voltou a live? Alguém pode aí falar se voltou a live? Eu acho que voltou, né? Que Michele, ele não estava ali e entrou. Então, o ESSEC ele funciona dessa forma. A gente está tentando aqui resolver aqui o problema da internet, que o Joel está no outro telefone. Sônia também entrou. Travou. Travou. Pede então para o Joelson desligar e vir aqui fazer junto comigo. O único jeito. Não, é o teu celular que está com o problema, está no teu celular. O dele está funcionando? No, na verdade, vocês dois travaram. Deixa eu conectar aqui. Ficou travado. Ah, vocês estão me vendo então. Ela falou que a minha imagem está aparecendo bem. Mas vocês estão escutando eu falar? Vocês estão me escutando aí? Ah, entrou. Tem que virar a imagem.
Joelson entrou. Tem que virar agora a imagem. Isso, agora voltamos. Então, sem mais delongas, né? Vamos então para essas coisas acontecem, aquilo que é ao vivo acontece. Agora foi. Que Não, luta essa internet, hein, minha gente? Mas que essas coisas coisa. acontecem, ao vivo é assim mesmo. Ainda bem que os colegas ajudam a gente, né? E aí vão falando, ó, oh, tô ouvindo e tal, aí a gente vai prosseguindo dessa forma. Mas a Vamos lá, gente tinha então. um tema muito interessante, três fundamentos para o ministério eficaz. Claro que o ministério com as crianças, o ministério, às vezes, também dos pais dentro de casa, né, Joelson? Que também é importante também. Não deixa de ser um ministério também no lar, né? Então, qual é, então, o que, que você pode começar a falar para a gente, Joelson, sobre isso? Sobre esse Assim, tema? a primeira coisa é pensar no porquê, né? Porquê desse tema? Três fundamentos para o ministério eficaz. E eu quero começar falando do porquê, lembrando de uma experiência que tive ainda na minha infância, quando criança. Eu sou daquela época em que, quando um vizinho ia fazer uma obra em casa, a vizinhança toda se reunia para chamada bater laje, né? Então, os homens se reuniam na rua para fazer aquele concreto enorme e as mulheres ficavam fazendo a comida que os homens iam comer depois. Então, lá na rua de casa onde nós crescemos, quando alguém ia fazer alguma laje, era um evento social, né? Todo mundo se reunia. E eu lembro-me que um dos vizinhos foi fazer a laje da varanda de casa. Então, eles colocaram o escoramento, o concreto foi colocado sobre a laje, as pessoas que estavam trabalhando embaixo saíram, as pessoas que estavam trabalhando em cima saíram, e aí, um pouco de minutos, né, depois, aquela estrutura todinha caiu de uma vez só. Graças a Deus, não tinha ninguém embaixo e nem em cima. Mas aquela imagem, até hoje, se eu fechar os olhos, eu lembro daquela laje da garagem, da varanda inteirinha caindo de uma vez. E por que isso aconteceu? Porque a estrutura que deveria sustentar aquela laje não havia sido feita de maneira adequada. Os fundamentos não estavam adequados. Por isso que toda aquela estrutura caiu. Então, quando nós pensamos num ministério eficaz com as crianças, nós precisamos pensar nesses fundamentos, nessas estruturas que vão tornar o nosso serviço a Deus entre as crianças firme, sólido, que siga em frente. E aí, por isso que nós pensamos nesse tema, três fundamentos para o ministério eficaz com as crianças. E aí, Renata, me permita destacar as duas palavras-chave desse nosso tema. A primeira palavra-chave é a palavra ministério. Mas lembrar de chamado, de vocação. Então, se nós queremos desenvolver o ministério eficaz com os nossos filhos em casa, com as nossas crianças na igreja, com as crianças fora da igreja, nós precisamos compreender que Deus nos chamou para fazer isso. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado de Deus. Temos o chamado de Deus como pais, de ensinar nossos filhos em casa, e temos um chamado de Deus e uma vocação de Deus como igreja para ensinar as crianças dentro da igreja e fora da igreja. E a segunda palavra-chave do nosso tema é a palavra eficaz. Perceberam que nós não colocamos a palavra sucesso, porque a palavra sucesso pode ser muito mal entendida. O que é sucesso? Como você mede sucesso?
Por isso nós usamos a palavra eficaz, que fala sobre os frutos, os resultados que nós queremos obter com o ministério com as crianças, de forma que Deus seja glorificado. Então, pensar nos 3 fundamentos para o ministério eficaz é pensar naquilo que deve ser a base, a nossa estrutura para o nosso trabalho com as crianças, de maneira que frutos aconteçam com as crianças, de forma que Deus seja glorificado. Ah, que bênção, né? É verdade, né? Hoje em dia, eu acho que isso é muito importante, porque do jeito que as coisas estão indo, né? Que as coisas estão acontecendo, e como tantas coisas têm empurrado as crianças para fora dos caminhos de Deus, isso é fundamental, é de suma importância. Mas, Joel, quais são os 3 fundamentos para o ministério eficaz? Bem, quem me conhece sabe que eu gosto de, durante as aulas do curso da PEC, você também gosta, e os outros professores da PEC fazem a mesma coisa, de compartilhar bons livros. Aquilo que a gente leu, que edificou o nosso coração, nós gostaríamos e gostamos de compartilhar também. Então, eu quero começar a responder a sua pergunta, Renata, falando sobre esses 3 fundamentos, lendo com vocês, pessoal, uma breve citação do livro A Treliça e a Videira. O subtítulo é A Mentalidade de Discipulado que Muda Tudo. É um livro que foi publicado pela editora Fiel, aqui no Brasil, e eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Deixa eu mostrar aqui a capa aqui para o pessoal ver. Ó, é esse livro aqui. Deixa eu ler aqui um trechozinho que diz assim: como a obra de Treliça predomina. E o autor diz assim: a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e ver com pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Agora, me permitam fazer um acréscimo da palavra crianças em substituição da palavra pessoas. Vou ler de novo. A obra fundamental de qualquer ministério cristão com crianças é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e ver crianças convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Então, essa frase do autor Colin Marshall, no livro A Treliça e a Videira, já apresenta para nós 3, ou melhor dizendo, 2 desses 3 fundamentos. E eu quero dizer para vocês que esses 3 fundamentos que nós vamos compartilhar agora são fundamentos derivados da rocha maior, que é a palavra de Deus. Então, esses 3 fundamentos, eles são derivados da rocha maior, do fundamento maior, que é a palavra de Deus. E quais são esses 3 fundamentos para o ministério com as crianças, dentro de casa, na igreja e fora da igreja? O primeiro fundamento é o evangelismo bíblico. Evangelismo bíblico é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é o discipulado cristão. Discipulado cristão. E o terceiro fundamento é a integração para o serviço a Deus. Integração à vida da igreja, da criança, para servir a Deus, de modo que Deus seja glorificado. Tem pessoas que acham Então, que as crianças não podem servir, não é verdade? tem pessoas que acham que crianças salvas não podem servir. É Mas verdade. podem sim. E olha, Renata, e quem já fez o treinamento da PEC, por exemplo, o ESEC, melhor dizendo, ele já ouviu falar desses 3 fundamentos.
Porque Sim. esses três fundamentos estão na declaração de visão da PEC. Qual é a declaração de visão da PEC? A visão da PEC é evangelizar crianças, discipular crianças e integrar as crianças em uma igreja genuinamente evangélica. Eu costumo dizer que esse é o tripé fundamental de todo ministério com crianças. E quando nós estamos falando de ministério com crianças, não estamos falando da igreja somente, lá na igreja. Então, o ministério que eu tenho com os meus filhos em casa, com as crianças que Deus me deu, ele precisa existir debaixo desses três fundamentos. Como eu posso evangelizar os meus filhos, levar os meus filhos a Cristo? Como eu posso discipular os meus filhos biblicamente na palavra de Deus? O que eu posso fazer para integrar os meus filhos salvos na vida da igreja, para que eles possam crescer? E assim também com as crianças na igreja. Então, lá, os irmãos e irmãs que trabalham no Ministério com Crianças na igreja, esse tripé, esses três fundamentos são a base. Primeiro, como eu evangelizo as crianças da minha igreja, como eu discipulo elas, como eu integro as crianças. Na minha comunidade, como eu evangelizo, como eu discipulo e como eu integro. É verdade. É verdade. E o evangelismo bíblico ele é super importante, né? Você tem uma citação aí do Sandorret, né, que você quer compartilhar com a gente, não é verdade? Sim, quero Precioso, compartilhar. que dá PEC, inclusive. Sim, eu quero compartilhar um livro que eu tenho uma dívida de gratidão com esse livro. A leitura dele, Por que Evangelizar Crianças, do pastor Sandorret, foi de grande bênção na minha vida, quando eu estava naquele período orando, lendo a Bíblia, estudando, refletindo, para tomar a decisão de servir em tempo integral no ministério da PEC. Então, esse livro aqui, da editora PEC, eu recomendo com muita vontade esse livro. E aqui, Renata, falando do primeiro fundamento, o pastor Sandorti define o que é evangelismo. E isso é muito importante. O que é evangelismo? Para a gente entender o que é evangelismo, o exercício interessante é pensar no que não é evangelismo. O que não é evangelismo? E a gente precisa ouvir isso com muito cuidado. Primeiro, não é evangelismo distribuir cesta básica. Ainda que seja importante o trabalho da igreja de ajudar os pobres, ajudar os necessitados, distribuir somente uma cesta básica às crianças carentes não é evangelismo. Também não é evangelismo fazer um trabalho educacional, por exemplo, de reforço escolar. É importante fazer isso? Sim. Mas será que só fazer um reforço escolar é evangelismo? Não. Fazer uma atividade esportiva é importante com as crianças? Sim. Fizemos, né? Sim, já fizemos. Sim. Mas isso é o evangelismo? Não. Então, o que é o evangelismo? E percebam, quando eu falei isso, eu não estou desencorajando as pessoas a fazerem essas ações. Mas eu quero que as pessoas entendam o conceito do que é evangelismo à luz da palavra de Deus, que deve impactar todas as nossas ações. Então, o primeiro fundamento é o evangelismo bíblico. E o pastor Sandorti define evangelismo da seguinte maneira: evangelismo é a proclamação das boas novas aos pecadores perdidos, que Jesus Cristo morreu por seus pecados, ressuscitou e que está disposto e tem poder para salvar todos aqueles que querem dar as costas para o seu pecado, arrepender-se e colocar sua confiança nele como Senhor e Salvador. Qual é a base bíblica para isso? Marcos 16:15, Lucas 24:46 a 48,
1 Coríntios 15, 1 a 4. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos, nós compreendemos o conceito bíblico de evangelismo. Evangelismo ou evangelização é a proclamação, é a pregação, é você falar das boas novas de salvação aos pecadores. Da salvação que só o Senhor Jesus Cristo dá a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam em Cristo Jesus como Salvador. Então, por exemplo, se eu fizer um reforço escolar com as crianças, isso é positivo? É bom? É. Mas se eu não proclamar o evangelho para as crianças, se eu não falar para elas que elas estão perdidas por conta do seu pecado, mas que Jesus Cristo veio ao mundo e realizou um sacrifício perfeito para trazer perdão de pecados para elas, se elas se arrependerem e confiarem nele. Então, se eu não fizer isso, se eu não proclamar essa verdade, eu não estou fazendo evangelismo bíblico. Então, o evangelismo é a proclamação das boas novas. E talvez o pessoal que está aqui nos ouvindo vai entender isso. Talvez você que está ouvindo a gente já teve a experiência de trabalhar com as suas crianças na igreja ou seus filhos em casa com as virtudes cristãs. Por exemplo, você vai ensinar uma série para suas crianças sobre o fruto do Espírito. E aí você ensina sobre cada aspecto do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade. E parece que as suas crianças, parece que seus filhos, quanto mais você se esforça a ensinar essas virtudes, parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece que aquilo que você ensina não corresponde com aquilo que eles vivem na sua vida prática. Por quê? Porque fruto do Espírito é o resultado da obra do Espírito na vida de uma criança salva. Então, só uma criança que foi evangelizada, que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como Salvador, pode ter o fruto do Espírito sendo desenvolvido na sua vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se queremos desenvolver o ministério eficaz com as crianças, é proclamar o evangelho bíblico para elas. Apresentar a sua necessidade de salvação por ser pecadora e apresentar a solução de Deus, que é a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro fundamento do evangelismo bíblico. É verdade. É verdade. Agora, muito se fala sobre a questão da criança, por exemplo, às vezes se converte e ela não tem aquele crescimento. E aí é necessário que se haja, né, e que se faça na vida dessa criança um discipulado para que ela venha se desenvolver, né, em todas as habilidades, em tudo que ela pode conhecer sobre o Senhor Jesus Cristo, até que ela desenvolva uma maturidade cristã. E aí, como que você pode assim falar para as pessoas sobre essa questão do discipulado? Inclusive, a gente também tem conteúdos muito importantes no ESSEC, né? Sobre o discipulado, tanto do evangelismo quanto do discipulado. Como eu falei com vocês, esse treinamento é durante o ano. E de março a julho a gente tem evangelismo, todas as matérias concernentes ao evangelismo. E no segundo semestre nós temos as matérias de discipulado, que é o que ele vai começar a falar agora. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse treinamento, depois você pode entrar em contato aqui mesmo pelo Instagram, né, por mensagem, perguntando sobre o treinamento, que a gente vai te encaminhar para o nosso WhatsApp para tirar todas as dúvidas, tá bom? Esse treinamento vai começar no início de março agora. Pode falar, Geraldo. Ok, então, pensando, eu sou um pai cristão, amo os meus filhos e entendo que Deus me chamou para exercer o ministério com os meus filhos em casa. Eu sou um professor na igreja, eu sou um crente em Cristo Jesus e tenho a compreensão de que tenho uma vocação para trabalhar com as crianças. Então, nossa primeira tarefa é
levar as crianças ao Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira tarefa. Só que a conversão é apenas o início do nosso trabalho. Não é o fim. Quando as crianças se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo como Salvador, nós temos o começo de todas as coisas. Então, o segundo fundamento é o discipulado cristão. E aí a grande questão é o que é discipulado? O que é discipulado? Discipulado cristão é o processo constante. Olha, preste bem atenção. Discipulado é um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Todos nós, adultos, jovens, adolescentes, crianças, salvos, nós estamos num processo de discipulado. Ok? Então, o discipulado cristão é um processo constante, formal ou informal. Por que formal? Formal é aquele momento em que a gente tem um tempo determinado para ensinar as crianças, nossos filhos em casa, na igreja, lá na escola dominical, no culto infantil, ou no nosso clube de boas novas, ou na célula que nós fazemos. Então, é aquele processo formal que tem um dia e um horário. Mas o discipulado, ele não acontece apenas num dia e num horário. Tem o discipulado informal. E aí, para nós pais, isso é bem interessante, porque nós não discipulamos os nossos filhos salvos somente no tempo do culto doméstico. Nós discipulamos os nossos filhos salvos durante todo o dia. Por isso que eu coloquei na definição a expressão formal e informal. E nós, como professores de crianças na igreja, nós não estamos só trabalhando o discipulado de crianças quando elas estão conosco na classe, da escola dominical ou do culto infantil. Nós também estamos ensinando para as crianças no corredor da igreja, no intervalo, no final do culto, no início do culto. Quando a gente Principalmente, né? principalmente com aquilo que nós fazemos, com a vida que nós temos fora da classe. As crianças estão olhando para a gente como professores. Elas estão observando a gente para saber se aquilo que nós falamos na classe corresponde com aquilo que nós vivemos fora da classe. Então, o discipulado é um processo constante, formal e informal, de ensino e aplicação da Bíblia à vida da criança salva. Por que eu coloquei essa expressão criança salva? Porque só uma criança salva pode entrar num processo de discipulado cristão. Uma criança não salva precisa ser evangelizada e depois discipulada. E qual é o objetivo do discipulado? É que essa criança salva, conhecendo mais e mais a palavra de Deus e tendo essa palavra aplicado à sua vida em todas as esferas, possa ser transformada e a cada dia parecida mais e mais com o Senhor Jesus. Então, discipular as crianças não é uma opção que um pai deve fazer em casa, que um professor na igreja. Não, é uma ordem. Nós precisamos nos lembrar do texto de Mateus 28, 19 e 20. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que o texto, esse é o texto que eu citei para vocês, é o texto de Marcos 16, 15. Mas olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 28. É um texto muito conhecido. Nós conhecemos, citamos várias vezes, sabemos de cor, mas eu quero ler aqui com vocês novamente, que diz assim, olha, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-lhes a obedecer, a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o imperativo nesse versículo é fazer discípulos. Então, Jesus ordenou os seus primeiros discípulos que estavam com ele e também ordenou a toda a igreja, todos nós. Então, é uma ordem clara: fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Então, eu, como um pai cristão, eu tenho um chamado de Deus, uma ordem de Jesus para discipular o meu filho. Eu, como professor na escola dominical, no culto infantil, no clube de boas novas, na célula, ou em qualquer outro trabalho que eu faça com as crianças, eu tenho uma ordem clara: discipular as crianças. Ensinar essas crianças todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou e mandou guardar. Com que objetivo nós devemos fazer isso? Para que o Espírito Santo, usando a palavra de Deus ensinada e aplicada à vida das crianças, possa fazer esse trabalho de transformação diária, tornando aquela criança mais parecida com o Senhor Jesus. Por que eu estou afirmando isso? Porque, às vezes, nós podemos pensar que a nossa tarefa é apenas contar as histórias da Bíblia. Mas a nossa tarefa não é só contar as histórias da Bíblia. Primeiro, a nossa tarefa é ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças dentro da igreja, para as crianças fora da igreja, que a Bíblia conta uma única grande história. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta uma única grande história. A grande história da salvação. E a Bíblia tem um único personagem central. O personagem central não é Davi. O personagem central não é Paulo. O personagem central da Bíblia é Jesus. Todas as histórias da Bíblia estão conectadas com essa grande história, com esse grande personagem. Então, nós temos que, no processo de discipulado cristão, ensinar as nossas crianças, através das histórias da vida de Davi, quem é o Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, soberano, que viria. Então, nós, como professores e pais, não fomos chamados só para contar as histórias, principalmente para aplicar as verdades daquela narrativa à vida das crianças. E são essas aplicações que o Espírito Santo vai usar para transformar a vida das crianças. Bem, olha, Renata, eu cresci num lar cristão e eu louvo a Deus por isso. Quantas coisas Deus me livrou. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas eu era uma criança que conhecia as histórias. Eu tinha as narrativas na cabeça. Mas eu não conhecia quais eram os ensinos daquela narrativa. Eu não sabia fazer a ligação e a conexão de como aquela história pequena da Bíblia conecta com a grande história e aponta para Jesus. Então, e é bom as pessoas ouvirem gente falando isso, porque no treinamento do ESSEC, o Ensinando com Êxito a Criança, nível 1 e nível 2, evangelismo e discipulado, dentro da matéria de lição bíblica evangelística e de crescimento, os alunos aprendem a fazer. No nível 1, aplicar a mensagem de salvação a uma narrativa evangelística. E no nível 2, no discipulado, aplicar a verdade central daquela narrativa para a vida de uma criança salva. Então, o discipulado é esse processo de ensino constante, de aplicação da palavra de Deus, para que a criança seja transformada. E é interessante o que você está falando, porque quando os alunos chegam no treinamento, eles ficam assim, dá aquela coisa de estar fazendo a lição, né?
Mas eles falam assim, olha, isso está me fazendo crescer bastante, eu não pensei que era assim, né? Eu pensei que era só contar e pronto, né? E aí eles falam, como que eu cresci, né, nesse período estudando a palavra de Deus, eu estou me sentindo um pregador, né? Tem até uma irmã, né, que deu um testemunho de que ela aprendeu a pregar com a PEC, né? Porque ela depois saiu falando do evangelho em todo lugar e para qualquer pessoa, porque até os adultos podem se converter através de uma mensagem como essa. Sim, Quantas, lembra aquela vez que você estava pregando num lugar e um adulto veio à frente querendo receber o Senhor Jesus porque tinha escutado a mensagem de salvação? sim. Então, às vezes, a gente pensa que é só as crianças que precisam, mas às vezes o adulto precisa de uma mensagem simples, usada de uma maneira simples para eles entenderem o evangelho e a mensagem de Deus. E aí, E Renata, a gente precisa a criança ressaltar, pode aprender. e a gente precisa ressaltar também que os pais, os professores e a própria igreja em si são os instrumentos que É serão verdade. usados nesse processo na vida das crianças. Então, isso é uma grande bênção. É Pensa verdade. bem, né? Quando eu estiver diante das minhas crianças, dos meus filhos em casa, das minhas crianças na igreja, na minha célula fora da igreja, eu preciso pensar: olha, esse ministério que Deus me deu é o ministério que eu devo levar as minhas crianças a Cristo. E aquelas que forem salvas, eu preciso discipulá-las biblicamente, para que elas possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus e possam ser luz de Jesus por onde elas estiverem. Nós temos agora 10 minutos para terminar, porque senão daqui a pouco o Instagram vai bloquear a gente aqui na live. Então, Sim. agora a gente vai passar para o terceiro fundamento, que é a integração para o serviço, né? Como que a igreja ela pode ajudar nesse processo, o professor, os pais? Então, esse tripé é muito importante. Eu evangelizo as crianças, discipulo as crianças, mas eu não posso perder de vista que essa criança salva, ela precisa estar vivendo dentro da comunidade de fé. É As verdade. igrejas são formadas de pessoas de todas as idades, desde crianças até os mais velhos, que foram salvos pela graça de Deus por meio da fé do sacrifício em Jesus Cristo e que devem viver juntas, servindo ao Senhor e servindo umas às outras. Então, as crianças salvas precisam saber que elas fazem parte dessa grande família da fé para servir ao Senhor, que elas estão integradas à igreja. Por exemplo, um exemplo prático. Um exemplo prático. Nós podemos ajudar uma criança salva em determinado momento do culto, orar. É verdade. Ela vai orar por um determinado momento do culto. E quando eu falo culto, eu não estou falando lá do culto infantil. Eu estou falando daquele culto. Algumas igrejas têm um costume das crianças entrarem direto para o culto infantil. Outras não. As crianças participam do culto com os adultos, em determinado momento elas descem para o culto infantil. Então, as crianças, elas podem entender que fazem parte da vida da igreja quando, por exemplo, elas têm uma oportunidade para orar. As crianças podem, naquele encerramento da escola dominical, como era feito antigamente, compartilhar o que aprenderam. Uhum. As crianças podem, por exemplo, fazer uma participação musical ou uma outra participação no culto juntamente com a igreja. Por exemplo, no mês das crianças, por exemplo, as crianças podem fazer participações especiais no culto com a igreja. E isso faz com que a criança perceba que ela faz parte daquela comunidade, que ela faz parte daquela igreja. Isso é muito importante, né? Às vezes o próprio coro infantil que a criança participa, outras atividades, né, que ela pode estar participando, né?
E uma outra coisa, Renata, as pessoas pensam assim, mas será que as crianças, mesmo sendo crianças, elas podem servir? Será que existe uma base bíblica para isso? Ah, é só a gente lembrar do pequeno Samuel servindo no templo. Uhum. Samuel, mesmo sendo criança, servia no templo na É época verdade. de Eli. Nós temos um outro exemplo da pequena serva na casa de Naamã, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 2 a 4. Então nós temos dois exemplos de crianças que serviram. E não existe nada mais interessante para uma criança entender que faz parte de uma comunidade servindo na igreja. Que coisa maravilhosa, né? O tempo é curto, já está acabando. E aí, para finalizar esse momento agora, né, que a gente vai se despedir, eu quero continuar falando que se você quiser se aprofundar mais, saber mais o que você precisa saber sobre a PEC, sobre o ESSEC, você pode entrar em contato conosco. Vai começar já na primeira semana de março. Depois dessa data não vai poder mais fazer a sua inscrição, porque as aulas elas têm conteúdos que complementam umas às outras, então não vai ser possível entrar depois de março. Então, se você quiser saber como fazer a sua inscrição, valores, tudo mais, você pode entrar em contato conosco, tá bom? E lembrando, Renata, e lembrando que é o treinamento anual da PEC. Vai Exatamente. de março até dezembro e nós teremos duas modalidades de ensino. Teremos a turma presencial para aqueles que podem estar presencialmente em sala de aula e teremos também a turma online para aqueles irmãos que são de outras cidades aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que não podem estar presencialmente, É que só verdade. podem estudar online. Então, os mesmos professores que dão aula na turma presencial são os mesmos professores que dão aula na turma online. Então, tem oportunidade para todo mundo estudar. É verdade. E eu E se quero você só mora lembrar, pertinho de Campo Grande, e se você mora pertinho de Campo Grande, temos uma turma presencial em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tá bom? Você ia falar mais alguma coisa? então, a turma presencial é toda terça-feira em Campo Grande e a turma online é toda quinta-feira. Isso. E a gente não pode esquecer, Renata, se nós queremos Faltam dois. desenvolver um ministério eficaz com as crianças, que glorifique o Senhor, não esqueçamos desse tripé: evangelizar as crianças, discipular as crianças e integrar as crianças à igreja para que elas possam servir ao Senhor. As crianças salvas podem servir ao Senhor e glorificar o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma Deus alegria estar abençoe com vocês essa você. noite. Quem sabe a gente faz uma outra live, né, Gelson? Fique aí ligadinho. Quem sabe a gente faz uma outra live sobre um outro assunto, uma outra informação. E você será bem-vindo para participar juntamente conosco. E O se você pessoal, quiser ser nosso aluno, só vem, né? o, Entre em pe- contato conosco. o Renato, o pessoal pode também dar ideias, né, de temas que eles querem que seja Isso, se falado. você quiser também, pode dar ideias também lá no nosso Instagram. Fala lá, eu queria que vocês falassem sobre tal assunto. Aí a gente vai procurar saber direitinho se alguém pode vir falar para vocês. Agora, Deus abençoe. Vai cair daqui a pouquinho, um minutinho. Deus abençoe e até a próxima live. Um forte Amém. abraço, pessoal. Amém.